E por falar em coisa horrorosa, a gente vai falar de uma das guerras mais horrorosas, sangrentas e a gente, cara, dezenas ou centenas de filmes, né, foram feitos sobre A cultura pop americana, não é? o que tem de filme da Guerra do Vietnã e obras assim excelentes também, né? Desde Rambo. Pois é. Verdade, né? O primeiro Rambo é crítico à guerra, né? Um drama. O primeiro Rambo é fantástico. Cara, é A verdade. resistência de Star Wars é baseada na resistência do Viet Minh, ou Vietcong, né? Que a gente Sério? chama. Não sabia Uma dessa, parte, não. Tanto que nos últimos episódios eles lutam num lugar que é parecido com a selva vietnamita. Não, Retorno de Jedi, é verdade. É verdade. Em Endor, né? A lua de Endor. A gente podia começar falando sobre por que essa guerra do Vietnã tá tão no imaginário da gente, e mesmo não lendo, ou quem não assistiu nada, vê algumas imagens, ou escuta algumas palavras, ou vê alguma cena, foto, fala, Guerra do Vietnã, por que tá tão no imaginário da gente? A cultura pop trabalhou muito bem isso É. aí, né? Mesmo em contemporânea à guerra, muitas obras ainda eram feitas, né? Então, por exemplo, John Wayne era um cara que era favorável à guerra. Ele fez um filme sobre na época, que vou me falhar aqui o nome do filme, mas era um filme onde ele dizia, não, nossa atuação ela é justa, temos que atuar nessa guerra, tá aí. Mas conforme a guerra foi acontecendo, outras obras elas foram sendo feitas também, algumas críticas a ela, e posterior a isso, soldados que atuaram e acabaram vindo a trabalhar no mundo do cinema, acabaram fazendo outras obras também, né? O Oliver Stone, aquele filme Platoon. Platoon, eu e a Júlia, minha namorada ali, a gente vê filme o tempo inteiro. Foi o único filme que eu vi ela dizer, para, eu não quero mais ver. Não conseguiu mais ver, assim. Porque tem uma cena que uma tortura é aplicada, que é horroroso. A gente fez um vídeo sobre, assim, onde nos comentários o cara dizia, eu fui assistir Platoon no cinema e as pessoas saíam de lá sem falar uma palavra. Porque elas sentiam a dor, assim, do personagem estar vivendo aquilo ali. E obras muito emblemáticas também, né? A gente tem, por exemplo, Apocalipse Now. Ele foi lançado, eu não sei se é em 71, em 79. Mas se foi em 71 era durante a guerra, se foi em 79 é pouco depois dela acabar. E é uma obra que retrata, assim, com uma perfeição imensa qual que foi a realidade do conflito, sabe? Os dilemas morais de cada personagem. Então retratou a humanidade do soldado ali dentro, e algumas delas elas retratavam, inclusive, de que essa não era uma guerra que a gente devia estar lutando, sabe? O documentário vencedor do Oscar em 75 foi Corações e Mentes, que foi contemporânea à guerra, filmada em 72 e 73, onde ele retratava justamente essa falta de humanidade dos soldados americanos, e onde ele dava voz aos civis do Vietnã. Então, desde a época da guerra, já se produz conteúdo a respeito da guerra, que as pessoas vão assistindo, se familiarizando, e praticamente todo mundo conhece alguém que se envolveu na guerra na época. E acho que um ponto importante também é que foi a primeira guerra televisionada do mundo. Então isso é um ponto que é muito importante, porque antes da guerra, né, televisionada do jeito que estava, porque antes existia repórter indo pra guerra, só que o repórter ele era incorporado dentro da tropa. Então o repórter ele estava lá porque a guerra também, querendo ou não, é política sendo aplicada de maneira mais física, digamos assim, mas ainda é política, né? Em tempo real agora, né? Então assim, o repórter ele estava lá agora, podia ser um repórter independente. Ele conseguia produzir um documentário, e isso aconteceu, inclusive, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Quando vai chegando mais pro final da guerra, os Estados Unidos ele começa a entrar num dilema muito grande, que é, por exemplo, na época do governo do Lyndon Johnson, existia uma política que a gente tinha que falar que a gente estava indo bem na guerra. Perfeito. Então todas as reportagens eram positivas. Favoráveis. Todos os repórteres do governo eram, tá tudo ótimo, tudo incrível, estamos ganhando. E aí, ao mesmo tempo, você ligava a televisão no outro canal e tinha um repórter independente falando assim, cara, tá tudo perdido. Tá tudo uma zona, olha tudo que tá acontecendo. Não é isso aí que estão falando. Não é isso que tá falando. E aí você vai gerando uma crise gigantesca, né? A guerra do Vietnã, a gente tem que entender muito pelo Vietnã, mas ao mesmo tempo você tem que entender muito relacionado à contracultura e a politicagem que tá acontecendo dentro dos Estados Unidos. Porque acho que é um caso mais emblemático, assim, de Guerra Fria. E aí, como isso aconteceu, muitas obras, quando querem usar algum recurso, sei lá, visual, para falar contracultura ou resistência, já vão direto. Vietnã. Que nem a gente falou, Star Wars tem isso, música tem isso, o rock tava crescendo muito, utilizava muito isso, você tem, sei lá, Black Sabbath fazia música contra a Guerra do Vietnã, então tem muita coisa, eu acho que é um pouco também nesse sentido, assim. E assim, ó, e como é uma guerra longa, e uma guerra onde tinha muito tema a ser abordado, foi por isso filme de qualquer coisa. Chuck Norris fez o Braddock, não tinha nada da moral ali, era só o quê? Era só um herói americano, um homem, o exército de um homem só, matando todos os Vietcongs. Então assim, beleza, eu não quero ver um filme crítico sobre a guerra, quero ver um entretenimento. Tem também. Então você produziu tudo, o Vietnã foi plano de fundo de muito filme da época também. Não só pra quem quer criticar, mas beleza, quero criticar, também dá. Quero ver o lado do americano, existe. Quero ver o lado do civil vietnamita, beleza. Do prisioneiro de guerra, tem também. Então tem pra tudo. Como que eles procuram aí? Eu queria colocar um mapa, a gente coloca um mapa atual, um mapa antigo, para o pessoal entender
Mudou muito? Seria bom colocar do Vietnã do Norte e do Sul, né? Da divisão de Vamos ver se a gente Genebra, acha esse mapa. Em cima desse mapa, depois vocês vão comentando, então. Beleza. Qual é o contexto da época? O que estava acontecendo no mundo na época? E o que leva a essa guerra? Na verdade, acho que fica muito vago se a gente fala só, por exemplo, a partir da Guerra do Vietnã, né? Não dá, né? Tem coisas antes. Tem que pensar no imperialismo do século XIX. Na verdade, assim, eu costumo até falar sobre o Vietnã, que quando que foi o vietnamita, né? Porque quando que foi... Sempre o povo vietnamita, né? O povo do Vietnã sempre lutou por autonomia. E pensa bem, aí antes mesmo, não era Estado Nacional, não era país, mas foi dominado por China. Você teve, se eu não me engano, exatamente, acho que a grande ali no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, é o imperialismo francês. Porque a França tem uma pequena, não é crítica, mas a França, assim, dentro de conflitos pós-Napoleão, na Europa, tá tudo conectado. História a gente tem que conectar as coisas, sabe? Para você entendendo. Dentro da Europa, a França, pós-Napoleão, ali, século XIX, ela apanhou bastante dentro da Europa. Era né? o saco de pancada da Europa. Ela era o saco. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, apesar de estar do lado vencedor, a França também tem um local, território estratégico ali e tal, entre a Alemanha e a Inglaterra e tal. Mas fora, ela canta de galo, né? Assim, então... Tanto que assim, a resistência vietnamita durou 50 anos. Levou 50 anos para a França conseguir dominar a região da Indochina, que não era só Vietnã. Que não era só Vietnã. Mas Vietnã só vai existir depois. Eles mas chamavam assim, de Indochina. Que era aquele território que ficava entre a Índia e a China. Eles chamavam de Indochina de paciência. Era isso. Pronto. É mesmo. Não queremos pensar num nome. Tá entre a Índia e a China? Indochina. Se você parar para pensar do Vietnã, falando do povo do Vietnã, né? Eles venceram batalhas extremamente importantes com minoria, mas assim, vamos pensar só para falar em 4. Desde o século XIX. A França, imperialista. Aí você tem a França colaboracionista, então você já pega aí uma tabela com a Alemanha, né? Se você pensar ali, quando parte da França é dominada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Isso, a França de Vichy, né? Você tem o Japão, que tinha um plano imperialista pesadíssimo no Oriente. E depois os Estados Unidos. Então, assim, para chegar depois... E, assim, se engana também quem pensa que a partir da década de 70 acabou também, né? Foi muita luta ali, inclusive. Depois você teve até conflito com a China, né? Você teve até conflito com a China, com Camboja... Ainda que muito rápido, assim, né? Mas no século XIX, vamos parar para pensar, o Vietnã era o que a gente vai chamar de Estado fantoche, ou protetorado francês, e era assim, só domínio francês. E o povo do Vietnã? E a população do Vietnã? Vai ser livre quando? Então você tem essa questão importante, né? Domínio francês, você teve um processo de abertura de mão de obra, mineração, você tem monopólio do controle da produção de arroz. Até de agricultura, né? Boa parte do arroz vietnamita da época ele era direcionado para os franceses. Então o vietnamita produzia o arroz, mas esse arroz não era para eles. Era para a elite francesa. Justamente. E ele produzia o próprio arroz. Não, e a gente vê toda a questão de colonialista assim, francesa, que Saigon, que foi a capital do Vietnã do Sul, ela foi construída para ser parecida com cidades francesas. A arquitetura não é uma arquitetura oriental, ela é uma arquitetura europeia. É muito parecido em outras escalas, mas é parecido com esse processo que a gente viveu, por exemplo, também, né? A gente tem muita estrutura de escala europeia, muitas das nossas coisas foram pra lá, então a gente entende um pouco. Os portugueses, né? Mas se eu for explicar, se a gente tivesse essa conversa com Teatro alguém da Europa, Teatro de Manaus, eles iam achar muito esquisito. Ele falou assim, como assim? Isso é possível? A gente, tipo assim, a nossa realidade é assim. Então, assim, a gente tem essa proximidade maior. Mas foi muito difícil. O Vietnã, o francês lá não tinha interesse em aprender a língua dos caras. Os caras que vão aprender a nossa língua. Tá maluco? Igualité não existia no Vietnã nesse momento, na Indochina daquela época. Não havia igualdade. Igualdade entre os franceses. O vietnamita, o pessoal da Indochina em geral, ele era visto como um povo de segunda classe. Então, apesar de ter... Até por uma questão étnica, né? Não, pois ele então... não é europeu, ele é um asiático. Pô, eles vão tratar esses caras como igual? Então, isso aí não existia nesse momento. Então, pensar assim, de que o povo vietnamita viveu... só na mão do francês, beleza, teve todo esse colonialismo, onde foi mantidas figuras políticas, por exemplo, o imperador do... Não sei se o nome é imperador, tá? Posso estar errando a nomenclatura. Ele foi mantido no cargo, mas era um fantoche.
Então ele está mantido no cargo. Temos um imperador que é vietnamita, beleza, mas ele só pode fazer o que é autorizado pelas entidades políticas francesas. Entendi. Então era para parecer que estava tudo certo, mas o vietnamita sabia que não estava. E mesmo depois, quando o imperador ainda continuou, depois que eles dividiram o Vietnã, Sim. ele falou assim, vamos ser independentes, Sim. você divide, norte-sul. É. O sul ainda vai continuar com o imperador, só que ele também vai continuar sem poder nenhum, Sim, é o sim. mesmo imperador, só que eles colocam uma outra pessoa, que é Isso. o Ngo Dinh Diem, que é um cara que, na verdade, os Estados Unidos que falou assim, pô, esse cara, ele é o único aqui que ainda dá bola pra gente, consegue ouvir o que a gente tá falando, então a gente vai colocar ele. Então, Que assim, era um cara super... as instituições louco. políticas, elas foram mantidas no Vietnã, mas não foram. Era para parecer aos olhos do mundo de que sim, não eram. Quando o Japão começa o seu imperialismo, o seu expansionismo, o Japão tira essa posição de dominância dos franceses e 1940. domina a região. Eu não lembro exatamente o ano, 40. 1940, porque foi quando a França estava caindo por conta da Alemanha. Perfeito. Então, como a Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, tinha invadido a França estava muito fraca. Então, ela tinha problemas demais para resolver dentro da França para conseguir se preocupar com o que estavam fazendo com o território dela lá literalmente na Conchinchina, porque a Conchinchina fica no Vietnã. Sim. Literalmente ela sabia o que estava É acontecendo sul na ali do Conchinchina. Vietnã, né? É, no sul do Mais Vietnã. no sul ali. Então, assim, aí o Japão, que estava com o processo expansionista todo ali do eixo, que a gente não fala tanto, mas que é um fator muito importante ali na Guerra do Pacífico, ele invadiu o território e ocupou, e ficou aquele trailer ali danado. Então, Esse mapa, querem falar dele agora ou deixa pra mostrar depois? vou falar um pouquinho depois, cara. Então depois a Esse gente mapa é a mostra. partir de 54, É, 55, é, né? Esse mapa é partido- Mas dá pra gente se localizar ali. É, Você tem a é. parte norte e parte sul é interessante ali, porque o norte ele faz fronteira com a China. Isso. E isso é muito relevante pra gente. Então, o que é interessante ver, assim, até nesse momento, é que os vietnamitas lutaram contra chineses, lutaram contra franceses, lutaram contra alemães, podemos dizer assim, É, de tabela. né? contra japoneses, e a guerra termina. Show de bola. Vão estar livres? Não, porque os franceses eles voltam a querer exercer o domínio. Os franceses eles entendiam que para eles continuarem sendo vistos como uma grande potência mundial, algumas de suas colônias não podiam sair. A Argélia é um excelente exemplo, mas a Indochina é outro. Então, assim que começa o processo de descolonização asiática, começa uma guerra lá, que é a Guerra da Indochina. E ela é um prelúdio para a Guerra do Vietnã, que é uma guerra do povo que vive no Vietnã, Laos e Camboja, contra os colonos franceses. É que a gente fala de guerra da Indochina, mas os vietnamitas eles chamam de guerra de independência. Guerra de independência. Né? Que é de Que é o- 46 e 54. Isso. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem, naturalmente não, mas geralmente você tem um enfraquecimento do imperialismo, né? Uhum. Você tem, porque as potências envolvidas nas duas guerras, mas ali a França, ela insiste, né? A França insiste. Não quer perder. Não quer perder. É, porque o Japão tava lá, só que É. o Japão tinha acabado de perder a guerra. Então ele recua. Aí na hora que ele recua, a França fala, você tirou de mim? Então eu vou pegar. É nosso. Então eu volto e pego. Eles entendem como dele. Só que qual o problema? Antes disso acontecer, quando o Japão saiu, os vietnamitas falaram, perfeito, estamos independentes. O Ho Chi Minh, que é o político mais importante do Vietnã, já estava lá, enfim. Eles chegam e falam, beleza, estamos independentes. A França fala, não. Derruba ele e fala, não, a gente vai voltar. E aí começa todo um trelelê, porque aí temos um problema. Porque na hora que a França começa a fazer isso, ela está fazendo num contexto que é muito diferente. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, muita coisa muda. Essa coisa de impérios ultramarinos, gigantescos, com colônia, ela começa a se enfraquecer muito. E outros países que também eram assim, começam a perceber que a banda não toca mais assim. Estados Unidos, por exemplo, é um que foi muito ligado a esse fator de, olha, não dá para ter tantas colônias assim, até porque eles próprios eram colônias, eles estavam assim, ó, tem uma nova configuração geopolítica formando, que eu vou ser uma das cabeças, e para isso acontecer, essa galera da Europa tem que continuar mais fraca e submissa a mim. Então tem que tirar as colônias, então eu tenho que apoiar essas independências. Só que a posição deles era difícil, porque pensando assim, sou o presidente dos Estados Unidos, beleza, vamos liberar essas colônias. Liberando elas, eles vão estar na esfera de quem? Ali pertinho da União Soviética, E a ali China? pertinho da China. Pô, vamos deixar para esses caras? Começa, e bem na época do Pânico Vermelho. Nossa, comunistas em todos os lugares. Meu Deus do céu. Se a gente liberar para Guerra da tabuleiro, Coreia, todo mundo isso, tem- Revolução Porque no Chinesa. começo eles tentam deixar as coisas acontecerem. Só que aí o que vai acontecer? Você tem a crise da Coreia. É. Você começa a ter várias questões e fala assim: se a gente deixar correr frouxo, os comunistas vão chegar. É. E para eles isso não poderia acontecer. Tá, Porque tá, qual é a tá. ideia deles? Na Segunda Guerra Mundial, na cabeça deles, existiam 3 eixos. Que era o eixo ali do nazifascismo, que era o eixo de fato. Você tinha os aliados junto pela democracia. E eles, querendo ou não, se sentiram meio que obrigados a se aliar aos comunistas na Segunda Guerra para Mundial. derrotar um inimigo. Para derrotar o nazifascismo. Quando o nazifascismo cai, na visão estadunidense beleza, falta mais um jogador pra gente tirar da brincadeira. Então, quando eles começam a expandir isso, eles começam a ficar em pânico. Porque querendo ou não, a Coreia,
para os Estados Unidos é visto como uma derrota. Porque eles tentaram impedir o comunismo de avançar na Coreia, por mais que o comunismo não pegou a Coreia inteira, pegou metade. A situação da Coreia era muito parecida com a situação na Indochina, onde era uma região ocupada pelo Japão, onde muitas atrocidades foram cometidas, e o Japão, quando perde a guerra, deixa a região. E agora, quem estará na esfera de influência dessa região? A China e a União Soviética. A China e a União Soviética, a mesma coisa. Porque eles fazem fronteira. Enquanto acontece a guerra da Indochina, também acontece a guerra da Coreia. E a guerra da Coreia ela termina em 53 com um cessar-fogo. Termina. Não vai dizer que Eles terminou. estão em guerra até hoje, na verdade. É um cessar-fogo. Paramos. Até quando? Paramos. E ficou nisso. Foi assinado um cessar-fogo. Nem você, nem eu. Mas se a questão é para os Estados Unidos, né? Se eu tenho um país que antes era capitalista, colonial, mas ele tinha lógicas capitalistas, e você tem um avanço do comunismo que pegou metade, parar aqui não é que não foi eu nem você ganhou. O comunista conseguiu metade e ele não tinha nada. Então isso começa a gerar uma crise muito grande, porque ele fala assim, cara, se isso acontecer no Vietnã, porque se isso acontecer no Vietnã, acontecer na Coreia, acontecer no Oceano, não vai ter como a gente ficar segurando metade do país. O pensamento era, se acontecer no Vietnã, vai acontecer no Laos, vai acontecer no Camboja, vai acontecer na Tailândia, vai acontecer na Índia, vai acontecer no Japão, vai acontecer em todo lugar. O Eisenhower chamava isso de teoria do dominó. Dominó. Os franceses chamavam de teoria do... Não era dominó, eles eram outro jogo deles. Os franceses? Eles tinham outro nome que Teoria era uma coisa. do dominó. Mas você tem